Nós temos estudado Tiago nos dias que eu tenho ministrado culto de estudo bíblico aqui na igreja. E nós hoje estudaremos o capítulo 3 da carta de Tiago. Nós já aprendemos algumas coisas nessa carta e algumas delas dizem respeito a temas de grande relevância na nossa vida. Nós já falamos, mas não é demais lembrar, que essa carta de Tiago é uma carta que aponta muito para a vida prática, para a vida real de um crente. Então ela traz muitos ensinamentos objetivos, claros, que você tem que aplicar à sua vida de maneira prática e real. Nós no início da carta falamos de várias coisas e uma delas é que nós devemos sentir alegria quando cair em várias tentações. Não estudamos isso? Ou não estudamos? A gente deve sentir alegria quando cair em várias tentações. Mas por que a gente tem que sentir alegria quando a gente cai em tentação? Vamos fazer uma recapitulação antes de eu chegar no capítulo 3, vamos lá? Por que a gente tem que sentir alegria? Impulsiona a gente para crescer, porque diz que a prova da vossa fé produz paciência. Porque a tentação na vida de um crente, ela não desemboca no pecado. A tentação na vida do crente desemboca em amadurecimento. Amém? E o que não é crente, a tentação pode levar ele ao pecado. O passo seguinte da tentação de quem não tem firmeza em Deus é cair no pecado. Mas o crente não, o crente quando ele é tentado, ele amadurece, ele se fortalece. E Tiago diz isso, você tem grande gozo, deve ter grande gozo quando cair em várias tentações, ou quando passar em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que você seja perfeito e completo, sem falta alguma. Então, assim, passar por dificuldades nessa área ajuda nosso crescimento. Você se vê como uma pessoa que quando for confrontado com uma tentação, o resultado final da tentação vai ser o seu crescimento, então você está bem. Mas se o resultado final da sua tentação é a queda, é o pecado, porque esse é o caminho que muitos seguem, você precisa seguir um caminho melhor. Também aprendemos que Deus não tenta ninguém, que de Deus só vem coisa boa, que a tentação que nós passamos não é Deus que nos traz, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele também não tenta ninguém. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Quem gera o pecado em nós são nossas próprias vontades. Também aprendemos isso. Também vimos que nós devemos ser cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-nos com falsos discursos. Disse também que se nós formos como ouvintes e não cumpridores, somos como um homem que contempla seu rosto natural no espelho e logo que ele se afasta já não se lembra mais de como era. Muitas pessoas, crentes, que frequentam igreja são assim. São como um homem que olha seu rosto no espelho. A palavra que ele aprende não serve para ele melhorar seu padrão de fé, seu padrão espiritual. Só serve para ele saber das coisas. Ele olha, ele é confrontado com uma realidade que às vezes está vivendo de pecado. Mas quando ele se afasta do espelho, que é a palavra de Deus, ele não tem nenhuma disposição para se afastar da prática do pecado. Ele continua no pecado. Esse é o homem que contempla seu rosto natural no espelho. Nós aprendemos isso também, não aprendemos? Vai no espelho, olha e está ruim. Mas saiu do espelho, você não vê mais o que está ruim. E aí você continua na sua vida. Tiago usa essa figura para falar sobre ouvir a palavra de Deus e não praticar. Só escuta o discurso. Se alegra com o discurso às vezes. Mas o discurso é falsificado pela indisposição que você tem, ou pela indisponibilidade de você praticar a palavra de Deus. E nós devemos ser cumpridores da palavra. Nós também estudamos
que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós devemos viver essa realidade. Nosso capítulo 2 de Tiago falou sobre isso. Fala que se chegar uma pessoa no seu ajuntamento, Tiago usa a figura de um homem rico, de um homem importante para a sociedade, e chega um irmão simples, e você trata os dois diferentes, diz que você se fez juiz de mau pensamento, você cometeu acepção de pessoas, você agiu diferente do que Deus queria que você agisse. Então nós não devemos colocar categoria nas pessoas, nem pela cor da pele, nem pelas posses financeiras, nem pelo trabalho que tem, nem pelo carro que tem. Por nada disso, nós não valemos o que temos. Diante de Deus, todos nós somos do mesmo tamanho. Não é o que temos, o que deixamos de ter que faz a diferença entre nós. E a igreja não pode ser o ambiente onde a gente faça distinção entre as pessoas. Nós aprendemos isso, sim ou não? Precisamos guardar isso e viver isso. Não é só saber disso, como o homem que contempla o rosto natural do espelho. Precisa saber disso e viver isso, né? Respeitar todas as pessoas, da criança pequena ao mais idoso, né? E expressar respeito e expressar amor pelas pessoas é responsabilidade de quem nasceu de novo. A gente precisa aprender a viver essa realidade. Nós também aprendemos na última quarta-feira que nossa fé sem ação, sem atitude é morta. Não aprendemos isso? Foi a última coisa que estudamos em Tiago. A fé sem obras é morta. Então não adianta você dizer que tem fé, você falar de fé, você discursar sobre fé, e as atitudes que você tem na sua vida cotidiana não demonstrarem que você tem fé. Então sua fé precisa estar acompanhada de ações que demonstram que você verdadeiramente tem essa fé. Tiago faz um desafio: você tem fé? Então me mostra a tua fé sem fazer nada, que eu vou te mostrar a minha fé pelo que eu faço. Porque tem gente que quer falar de fé. Tiago faz um desafio que é viver a fé. E a Bíblia fala que o justo viverá da fé. Então a vida da fé é uma vida que corresponde aos elementos que a fé coloca presente na vida de quem a tem. Amém aí, a revisão, tudo tranquilo? Se cair na prova, vão acertar? Hã? Então vamos para frente. Tiago capítulo 3 hoje. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de Tiago. E eu vou ler com vocês todo o capítulo 3 e vamos concentrar nossa atenção na parte inicial. E se der tempo, concluímos todo o capítulo. Diz assim a santa palavra do Senhor: meus irmãos, muitos de vós não queiram ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal homem é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que a governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial
água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir as azeitonas e a videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas boas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém? Esse é o capítulo 3 de Tiago. E o assunto que inaugura o capítulo é o cuidado com o falar. O tema que está em algumas Bíblias aí é tropeço na palavra, Tropeço na palavra. Mas o capítulo começa falando que a gente precisa ter cuidado no falar, e ele não começa a tratar a questão da fala do ponto de vista pejorativo, porque a fala é nosso instrumento de comunicação. A gente fala, segundo o resumo de todo o texto que lemos sobre esse tema, a gente fala para abençoar, a gente fala para ensinar, a gente fala para instruir, segundo a visão que a Bíblia nos traz. Diz que a nossa palavra, ela precisa ser uma palavra de bênção. O texto, em certo momento, diz assim: não pode proceder da mesma boca bênção e maldição. Então, o que se espera da nossa fala como servos de Deus, servas de Deus, melhor do que servos e servas, filhos e filhas de Deus, o que se espera da fala desses filhos de Deus é que seja uma fala abençoadora, que a nossa palavra abençoe e não amaldiçoe. Mas o capítulo ele não começa falando sobre essa forma de palavra como maldição. A gente vai falar um pouco sobre palavra como maldição, mas o texto não começa assim. Ele começa falando sobre palavra como instrumento de ensino. Se vocês perceberam, ele diz assim: irmãos, muitos de vós não desejem, ou não queiram, ou não sejam mestres. Muitos de vocês não devem ensinar. Até parece estranho isso, porque nós queremos, ou nós pensamos, que somos responsáveis por ensinar, por responder questionamentos, por encontrar explicações, muitas vezes sobre a vida particular de nossos próprios irmãos na igreja. Devemos instruí-los, ensiná-los, e essa não é a nossa responsabilidade, é em primeiro plano. Nós não temos essa obrigação e, aliás, temos que ter cuidado no fazer isso, segundo Tiago começa a dizer: irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Então, se ser mestre não é uma chamada para todos, você tem que ter cuidado com o que você fala. Há um texto na Bíblia que diz que nós vamos dar conta por toda palavra que sair da nossa boca. Tudo que nós falarmos, nós vamos dar conta disso. Por isso que você tem que ter cuidado quando você se coloca como um instruidor, aquele que ensina. E aí diz: muitos de vós não sejam mestres, porque vocês terão muito mais rigor quando forem julgados. E quem vai nos julgar é Deus. A justiça plena e absoluta vai ser o nosso juiz. Um dia nós vamos estar diante dele e nós vamos ser julgados pelo que nós fizemos e deixamos de fazer. Nesse quesito, a instrução é: muitos de vós não queiram ser mestres.
porque vocês serão julgados com muito mais rigor do que os que não são. Então avalie que ser mestre não é uma coisa do outro mundo. Existem pessoas que são vaidosas e elas querem ocupar essa posição de quem instrui, de quem ensina, de quem orienta, não pelo resultado da orientação, mas mais por causa da posição que o projeta quando ele ensina. Por isso que a gente tem que ter cuidado com isso, porque muitos de nós não estamos preparados para isso. Você não sabe o quanto eu lutei e luto para não ser a pessoa que instrui. E eu fico querendo entender porque tem pessoas que querem essa ocupação ou esse ofício. Porque se Deus me chamou para instruir, eu vou dar conta do que eu te ensino. Então, se Deus não te chamou para ser um mestre ou um instruidor, agradece a Deus e não se faça mestre. Coopere com a obra, ajude os irmãos, estimule os irmãos, mas não seja mestre. Entendeu a primeira coisa que Tiago diz? Não instrua, se você não foi chamado para isso. Muitos de vós não sejam mestres. Então, muitos de vós não sejam mestres, é porque nem todos estão habilitados a exercer esse ofício. Não é todos que estão prontos para isso. Então receba esse primeiro ensinamento. Quem é mestre será julgado com mais rigor. E aí começa ele dizer o motivo pelo qual não seja mestre, porque nós erramos quando falamos. Ele diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos erramos. Os que foram chamados para ser mestre e os que não foram chamados para ser mestre, todos erram em muitas coisas. Aí ele diz assim, se alguém não tropeça em palavra, esse tal homem é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Todos erramos em muitas áreas, mas o que o texto está querendo colocar é, mesmo errando em muitas áreas, você tem que se esforçar para não errar na palavra, no que você fala, porque em várias áreas da vida nós cometemos erros. Não estou falando que o pecado é algo legalizado na vida de crente, não. Eu estou falando que tropeço, não estou falando do pecado deliberado. Porque a Bíblia diz que se nós cometemos pecados, se pecarmos depois de termos o conhecimento do pecado, já não há mais sacrifício por esse pecado, mas uma expectativa horrível e um ardor de fogo que há de consumir os desobedientes. Não estou falando do pecado deliberado, que muitos sabem que é pecado e cometem. Esse pecado você já está registrando ele aí na sua conta da eternidade. Estou falando de tropeços, que podem te conduzir à queda, que podem te desequilibrar. São coisas imprevisíveis, que às vezes estão fora da nossa visão e do nosso conhecimento. Todos tropeçamos. Mas se não tropeça em palavra, a Bíblia chama de homem perfeito. E esse trecho que fala sobre o tropeço na palavra, que é a justificativa pela qual muitos não devem ser mestres, vai colocar a gente pensando sobre muitas coisas. Que tipo de palavra sai da minha boca? E que controle eu tenho sobre as palavras que eu pronuncio todos os dias? Porque a gente às vezes fala coisas que não acha que é pecado e elas são pecado. O texto diz assim, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que eles obedeçam e nós conseguimos dirigir todo o seu corpo. Ele não está falando antes que se alguém não tropeça em palavra, é um homem forte, poderoso, que consegue refrear todo o seu corpo. Aí ele coloca um cavalo como exemplo. Ele coloca o homem que consegue dominar o que fala, como alguém forte, e aí ele pega a figura do cavalo, logo em seguida, e faz uma ilustração, dizendo, nós colocamos freios na boca do cavalo, e o único jeito de controlar um cavalo tão forte, é com os freios na boca, que aí você conduz o cavalo para onde você quer conduzir, toda aquela força, todo aquele potencial se submete ao controle da língua. Tiago está usando isso para dizer como você vai ser feliz, se conseguir impor a você controle sobre o que você fala, controle sobre as palavras que saem da sua boca. Nós precisamos dar atenção a controlar o que falamos.
Nós precisamos ter cuidado com o que sai da nossa boca, porque muitas vezes a gente não controla o que sai da nossa boca, e o prejuízo que nós deixamos começa em nós. Às vezes a gente fala por falar, achando que os prejuízos ficarão nos outros, o que já reflete uma falta de amor sem tamanho. Mas a Bíblia está falando das consequências para nós também. O que você fala, se você não controla, pode trazer prejuízo para a sua própria vida. Veja também as naus. Naus são navios, embarcações. Disse que elas são levadas por impetuosos ventos. Os ventos aceleram as embarcações, mas a direção é dada por um leme pequeno. E quem dirige o leme diz para onde vai a embarcação. É mais uma ilustração sobre a língua, que Tiago diz que é um pequeno membro e gloria-se de muitas coisas. Chama de mundo de iniquidade. A língua, mundo de iniquidade. E o que é grave é que ele está falando isso para uma igreja. Essa carta universal é a carta para os crentes da diáspora. Não começou assim? As 12 tribos que andam dispersas. Ou seja, ele escreveu uma carta de instrução para os crentes judeus que se espalharam pelo mundo. E dentro dessa carta ele está dando instruções muito claras sobre a língua, sobre o que você fala. Talvez você ainda não tenha, nesse momento que a gente está falando só sobre o texto, ainda materializado. Que tipo de fala poderia me trazer prejuízo? Que tipo de conversa sai da minha boca que poderia me danificar a curto ou longo prazo? Nesse exemplo, duas coisas: a potência do cavalo, controlada pela língua, faz você usar a força do cavalo para o bem. Você deixa um cavalo sem controle. Imagine um cavalo sem controle dentro de uma sala cheia de vaso de porcelana. É uma força que você precisa, mas descontrolado ali dentro você vai ter prejuízo. Você também quer chegar em algum lugar, você quer ser movido para algum lugar, você quer resultados na sua vida, tanto espiritual quanto material, não quer? O exemplo são as naus que são empurradas pelo vento e vão avançar na vida, mas em qual direção? A direção é dada pelo leme, que ele compara com a nossa língua. Às vezes você está querendo impulso para avançar, para ser conduzido para frente, mas você não tem cuidado como você usa a sua língua. E o jeito que você usa a sua língua pode fazer você andar, mas sem saber em que direção você está andando. Consegue compreender, sim ou não? Aí ele diz, olha, a língua é mundo de iniquidade, está posta entre os membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. É muito grave, né, a gente saber que a língua é inflamada pelo inferno. Sempre que você for falar, você é crente, você já foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo, não foi? Isso não mudou nada na sua vida. Tem um pedaço de carne inflamado pelo inferno entre os seus dentes. Aí você tem que ter cuidado quando você abre a boca. Tem que ter cuidado até para não morder a língua, né? Pelo jeito aí. Brincadeiras à parte, mas a realidade é, tem que ter cuidado com a sua língua. Porque você é crente, você foi batizado, mas Tiago está dizendo que dentro da nossa boca tem um pedaço de carne que pode alterar tudo no curso dos homens. Nossa língua pode fazer isso. E pode também, e é também inflamada pelo fogo do inferno. Ou seja, os pensamentos que muitas vezes saem da nossa boca, mesmo sendo crente, não tem nada a ver com a vontade de Deus. E aí ele vai terminar, sai bênção e maldição da mesma boca. A mesma boca que abençoa, que dá glória a Deus na igreja, está amaldiçoando os crentes fora da igreja. E às vezes dentro da igreja mesmo. A mesma boca que diz louvado seja Deus e aleluia, é aquela que difama o irmão. É aquela que coloca o irmão para trás, que empurra o irmão para baixo. É grave. Essa é uma parte dos estudos da Bíblia que muita gente não gasta tempo fazendo, porque incomoda ouvir. Mas é necessário se falar. Porque a gente não pode viver uma vida de crente como as pessoas estão querendo viver hoje para serem famosos.
As pessoas querem pregar para ser famoso, querem dizer o que as pessoas gostam de ouvir para serem aceitos. Nós não temos que ter compromisso com essas coisas que não são a vontade de Deus. Nosso compromisso precisa ser com o que Deus quer fazer com a vida das pessoas. E a palavra de Deus é para ser ministrada na íntegra. E esse texto é um texto necessário ser apresentado para você, para que você possa ouvir qual é a vontade de Deus nessa área e se esforçar para controlar aquilo que, segundo a Bíblia diz, é quase que incontrolável, a língua. Que às vezes os irmãos se reúnem numa reunião de comunhão e quando pensa que não, a língua entra em ação. E entra em ação disfarçada, dizendo assim: irmãos, vamos orar. E aí aquele assunto começa denegrindo a imagem do irmão, e o assunto era parecido com o assunto santo, né? Nós vamos orar. Mas vamos orar era só o pretexto para contar uma fofoca. Entende o que eu digo? Entende ou não? Então cuidado com a língua. Nenhum homem pode domar a língua. É por isso que você tem que se submeter a Deus. Você sozinho não consegue. Você sozinho, como ser humano, não consegue controlar a língua. Se você não vigiar, a sua língua vai danificar você e outras pessoas. Ela está cheia de veneno. É natural que ela seja assim. Diz assim: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem de Deus. Olha que coisa sem lógica, que coisa incoerente. Você está abençoando, glorificando a Deus, bendizendo a Deus e amaldiçoando os irmãos. Porque tem crente que é assim. Ele bendiz a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, mas ele amaldiçoa os irmãos. São feitos à imagem de Deus. Então vigia, crente. Vigia. Porque está cheio de igreja para você ser o que você quiser. Essa não é a igreja. Para a pessoa ser o que você quer ser. Quer dizer, você tem a escolha de ser o que você quiser, mas ouvir, você vai ouvir o que tem que ouvir nesse lugar. Vocês vão ter que ouvir o que Deus espera que vocês sejam. Essa igreja é a igreja de pessoas perfeitas? Não. Você pode ser igual o homem que olha o rosto no espelho. Olha e vai embora, já se esqueceu. Mas o problema é seu, não é meu. Eu só vou te ensinar. Você quer viver sua vida em pecado? Não. Você que sabe para onde você quer ir. Eu não posso te obrigar a ir para o céu. Posso te ensinar como chegar lá, através da palavra de Deus. Mas se você não quer ir para lá, aí você resolve lá com o porteiro do canto que você vai. Não adianta chegar lá e dizer para o porteiro: eu não vou ficar aqui não. Se você viver uma vida na terra, como o homem que olha o rosto no espelho e vai para casa e esquece como era. A palavra é ensinada para você aplicar a sua vida e então poder transformar a sua vida de glória em glória, para que ela seja conforme a imagem de Jesus Cristo. Então a palavra é algo para a gente vigiar nisso, tá certo? A gente não pode abençoar ou bendizer a Deus e amaldiçoar os irmãos que são feitos à semelhança de Deus. Não pode sair da mesma boca bênção e maldição. É incoerente ser assim. Não pode sair da mesma fonte, do mesmo manancial, água doce e água salgada. Não é assim também. A figueira não pode produzir azeitonas, nem a videira figo. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 12. Falando ainda da língua, vamos lá em Mateus, pegar uma referência aí sobre ainda esse assunto. Mateus 12, verso 33. O Espírito Santo está ministrando seu coração? Sim ou não? Oh, glória. Fico feliz. Agora deixa eu dizer para você, antes de eu ler, porque eu fico feliz. Eu fico feliz se o Espírito Santo puder ministrar no seu coração, porque eu sei que meu esforço não é em vão. Que o apóstolo Paulo diz em certa ocasião que ele achava que estava trabalhando em vão com os crentes. Meus irmãos, por quem de novo começa a sentir as dores de parto, ele falando aos Gálatas, né? Até que Cristo seja de novo gerado em vocês. Então assim, vale a pena quando você diz assim: o Espírito Santo está ministrando no meu coração, porque eu sei que vale a pena eu gastar tempo, eu me preparar, eu me separar,
e trazer uma ministração que venha da parte de Deus para a sua vida. Mateus 12, 33. Ou dizeis que a árvore é boa, seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má, seu fruto também mau. A árvore, porque pelo fruto se conhece a árvore. Deixa eu ler de novo aqui, que eu me atrapalhei na leitura. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então vamos lá para Tiago. Se a gente ficasse só lá em Tiago, de uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. Você não pode bendizer a Deus e amaldiçoar o irmão. De uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Não pode ser assim. É inconveniente que seja assim. É incoerente que seja assim. Mas aqui Jesus dá uma lição mais prática, mais objetiva e mais profunda sobre o que a gente fala. Ele diz que a nossa fala é resultado do que tem dentro do nosso coração. Aí precisa acontecer uma outra coisa. Não é só controlar o que você fala, é transformar o que tem dentro. Porque aqui, quando ele fala lá de figos e azeitonas, a ilustração da árvore também inicia esse discurso de Jesus, dizendo que a árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá fruto ruim, e pelo fruto você conhece a árvore. Então o que você fala reflete quem você é. O que você fala reflete que você ainda não passou por um processo de transformação que tenha conduzido você até um ponto que agrada a Deus. Seu discurso é o reflexo de quem você é por dentro, dos teus pensamentos, dos teus valores e dos teus princípios. Isso é o que sai da tua boca. Teu discurso é o resultado do que você é. Tudo que você fala é quem você é. E é isso que Jesus está falando. Porque ele diz, o que há em abundância no coração, disso a boca fala. Então se a tua boca só tem destruição, só tem pecado, só tem mentira, só tem lisonjas, porque tudo isso, deveríamos ter tempo de falar sobre isso, tudo isso faz o panorama de palavras ruins. Tudo isso é um panorama de palavras ruins. Se você olha lá para Efésios, nós vamos andar um pouco mais rápido para tentar chegar nisso, você vai ver ele falando para você não mentir. Você mente como? Pensando ou falando? Falando, então isso é controle da língua. E a gente mente para quê? Quando a Bíblia fala lá em Efésios, não mintais uns para os outros, porque nos tornamos membros uns dos outros. Deixa a mentira e fale a verdade. Isso é pecado da língua. E a gente mente para quê? A gente mente por amor? Não mente? Mente ou não mente por amor? Mente por lealdade, não mente? Por lealdade mente também. Você às vezes mente para proteger outra pessoa, mas mente, e é pecado. Você está entendendo? Você mente para proteger outra pessoa. Mentira é mentira. A gente tem que ter cuidado com o pecado da língua. Tá certo? Eu não vou dar mais exemplo não, vocês são inteligentes o suficiente para saber. Vocês são inteligentes o suficiente para saber que tem que ter cuidado com o que fala. Tá bom? Cuidado com o que você fala. Vamos terminar a leitura aqui de Mateus. Verso 35. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau do tesouro tira coisa ruim. O que é que sai da boca o que é que sai pela boca? O que está dentro do tesouro. O homem bom, o que é que ele tira de dentro do tesouro? Coisas boas. E o homem mau? Coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás julgados, por tuas palavras serás condenado, e por tuas palavras serás absolvido. Amém?
Então, assim, tua palavra te justifica, te julga, mas também te condena. Amém? Guarda essa informação aí, que é informação preciosa. Efésios capítulo 4, versículo 29. Vamos andar rápido que a gente vai terminar com isso. Efésios 4, 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para produzir edificação, para que dê graça aos que o ouvem, aos que a ouvem. Então preste atenção, qual é o tipo de palavra que sai da sua boca? Como é que é a sua roda de conversa? Quais são as coisas que saem da sua boca quando você está conversando com seus amigos? Não saia nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra vã, nenhuma palavra chula, nenhuma palavra que denigra ninguém, nem a sua própria imagem, porque pelo seu jeito de falar você denuncia quem você é. O seu jeito de falar mostra quem é o Deus que você serve. Por isso você tem que ter cuidado com as palavras que saem da sua boca, e isso é em tom de ordem que Paulo diz aos Efésios: não saia, não fale o que não deve falar, controle a língua. Efésios 5:4, vou ler os 5 do início e vou parar no 4 para a gente entender. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andem em amor como também Cristo vos amou e entregou-se a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, toda a impureza, a avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. E ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo vocês eram treva, mas agora vocês são luz no Senhor. Andem como filhos da luz. Olha a responsabilidade aí, olha o tamanho da responsabilidade. O texto fala sobre uma condição nova de vida, em várias áreas, e fala sobre 2 pecados da fala: chocarrices e parvoices. Chocarrices e parvoices são aquelas anedotas, palavras que não produzem edificações para quem ouve, e muitas vezes a gente se deixa levar por esse tipo de discurso chulo, pouco edificante, que traz pouco de acréscimo à vida dos crentes no Senhor. A orientação de Deus é que isso não faça parte da nossa vida, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém. Ao contrário disso, o que é que tem que estar presente na nossa linguagem, na nossa fala? Ações de graça, atitudes de gratidão. Agora fala uma série de outros pecados, não fala? Nenhum deles, porque vocês sabem, e ele coloca o pecado da língua ligado com o fornicador, que você sabe que o fornicador, ou o impuro, o avarento, que também é idólatra, não tem herança no reino de Deus. O avarento vai para o céu? Também não. O avarento é aquele que tem tanto apego aos seus bens materiais, que ele não consegue dar uma oferta generosa para o Senhor, não consegue nem estender sua mão para abençoar o próximo, porque ele está muito preso ao que ele tem. A avareza é pecado, e pecado que demonstra que você não tem aliança com Deus. Agora, todos esses pecados aqui foram colocados, encadeados, e tendo como referência o pecado da língua. Você não faça isso, não faça aquilo outro, porque você sabe, ou seja, a gente sabe que os pecados mais graves afastam a gente de Deus. Quando ele diz, você sabe que o fornicador, que o impuro, que o avarento, que o idólatra, não tem herança.
E ele está dizendo isso para dizer que se você não tiver cuidado com a chocarrice e parvoíce, você também não. Esses pecados são demonstração de que as pessoas não têm herança no reino de Deus. Mas quem comete chocarrice, parvoíce, que é essa linguagem chula, também não. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Mas deixa eu ler o 3,8 primeiro para você. Abre aí em Colossenses 3,8. Quem pode ler em voz bem romântica? Colossenses 3,8. E o 9 ainda diz: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. E o 10 diz: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha que coisa gloriosa. E ainda diz que onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro nem cita, nem servo nem livre, mas Cristo é tudo em todos. O 12 ainda diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, de humanidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, faça assim também. Amém? Mas o foco é despojai de tudo: da ira, da cólera, da malícia. Aí vem maledicência, que é viver se maldizendo. Tem crente que vive se maldizendo aí? Só vive reclamando de tudo? Tem que sair isso da sua rotina. Se livre da maledicência, também das palavras torpes da sua boca. Crente não pode estar falando qualquer tipo de palavra, não. Tá? Abrir a boca, tem que ter cuidado com o que vai sair dela. Colossenses 4:6. Vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. 1 Pedro capítulo 3, verso 8 ao 10, leia comigo. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falarem engano. Recebe? Então, controle a língua. Vontade de a gente revidar muitas vezes, dá vontade. Mas a Bíblia nos ensina como, através dessa escritura que nós acabamos de ler, não vamos tornar mal por mal, nem injúria por injúria. Me injuriaram, eu vou injuriar também. Não, Deus é que nos defende. Às vezes as pessoas chegam para você dizendo: você sabia que falaram isso e isso de você? Aí você: não, estou sabendo agora. E aí você não vai se defender? Qual é a sua atitude? Não, Deus é que me defende. Então é assim que tem que ser. Você não paga injúria com injúria, você não paga maledicência com maledicência, você não paga o mal com o mal. Você é crente, você é servo de Deus, você tem que aprender a lição que o Senhor te ensina, se é que Jesus te ensina, né? Porque a Bíblia não fala sobre isso. Se é que você tem aprendido de Jesus, se é que Jesus tem conseguido ensinar você, porque tem muito crente que Jesus não consegue ensinar. São os filhos da escuridão. Os filhos da escuridão não adianta, eles aprendem, quer dizer, estudam e nunca aprendem. Então os filhos da escuridão não vão aprender mesmo, mas os crentes fiéis vão aprender. Então, se você falar alguma coisa, fale segundo a palavra de Deus, tá certo? 1 Pedro 4:11. Se alguém falar
Fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. Então, se você vai falar alguma coisa, procure base para que o que você vai dizer seja segundo a palavra de Deus. Então vamos deixar só uns provérbios para a gente guardar no coração aí. Provérbios 25:11, para a gente encerrar. Só para a gente encerrar, Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Guarda só esse provérbio aí no teu coração, para você hoje ir para casa pensando como é importante zelar pela tua fala. Lá em Tiago, nós só falamos hoje sobre a língua. O outro assunto que fala sobre outros temas, do 13 em diante. Mas eu vou ler para ficar gravado na sua memória. Nós exploramos muito a questão da língua e da fala hoje. Mas o capítulo 3 não fala só disso. Do 13 para frente eu vou ler e você vai guardar no seu coração. Diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre isso em bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso no coração, não vos glorie nem minta contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a sabedoria terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Olha quanto ensinamento profundo aqui. Sentimento, existe um lugar onde tem problema, é onde há espírito faccioso. Um reino dividido, uma igreja onde o espírito faccioso se instala, onde irmãos têm rivalidade com irmãos, onde irmãos têm diferença com os irmãos. Esse é o ambiente propício para o reino de Satanás, não para o reino de Deus. Esse é o ambiente adequado para Satanás instalar seu império. Sentimento faccioso tem que ser retirado. A Bíblia diz assim: se você tem sentimento faccioso no seu coração, nem se alegre e nem esconda. Tem gente que se acha, por ter sentimento faccioso, como mais visionário do que os que não têm. Porque na maioria das vezes o sentimento faccioso é isso. É a pessoa que se vê como visionário, que ele tem a visão certa, sabe qual é o caminho certo, e os outros não têm a visão. Esse é o sentimento faccioso. Eu tenho a visão, eu estou vendo, e ninguém vê, e aí essa pessoa com esse sentimento faccioso, querendo fazer o que ninguém quer fazer, se vê como visionário, e aí se gloria disso. A Bíblia diz: se o sentimento faccioso existe, não se glorie. Outra coisa que não deve fazer é não esconder que existe, não minta contra a verdade, porque o lugar onde tem todo tipo de obra perversa, é onde esse tipo de sentimento se instala. Então cuidado com esse sentimento na igreja. Então, se você é responsável pelo que você sente, você é responsável pelo que você pensa, também do que pensa e do que sente, não só do que fala. Termina assim a carta, ela começa a falar do que você fala, aí depois está falando do que você pensa. Você também é responsável pelo que você sente, não é só pelo que você fala. Então, se você sente alguma coisa aí que está errado, trata isso. Não mente contra a verdade. Às vezes não precisa nem dizer para mim que sou pastor, nem vem dizer para mim. Trata isso diante de Deus, porque nós somos sacerdotes diante de Deus. Chega diante do Senhor: Senhor, estou trazendo aqui um sacrifício pelo meu pecado, eu estou sentindo um negócio ruim, quero acabar com isso agora. Essa igreja é uma bênção, meu irmão é uma bênção, e esse sentimento de divisão, de facção vai destruir a tua igreja, e eu não quero que ele instale em meu coração. Quero mudar isso hoje. Você é responsável por isso, tá certo? Para que essa igreja seja uma bênção, cada um de nós é responsável de ter o cuidado com o que se instala no nosso coração. É o que a gente fala, mas também é o que a gente pensa e sente, porque isso aí nasce do que ele começa a dizer no 13. Se você é sábio, é inteligente, tem um jeito de mostrar isso.
E às vezes o sentimento faccioso nasce porque os sábios e inteligentes brotam na igreja, dizendo: o pastor está errado, a irmã do ministério tal está errado, o irmão do ministério tal está errado, eu tenho a visão, eu tenho o jeito, se fizer por aqui, se for por ali. É sábio, é inteligente, mostre isso pelo bom trato, e mostre as suas obras em mansidão de sabedoria. Olha que coisa linda. O sábio não fica avorando sua sabedoria. Reflexo do sábio é sua mansidão, sua quietude, e ele vai viver para apoiar tudo aquilo que vai acontecer na obra de Deus com sabedoria e prudência. Que Deus possa te abençoar poderosamente, e que a palavra hoje ministrada ache abrigo no seu coração, para você vigiar com o que você fala, mas também vigiar com o que você sente. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.